Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Eduardo Trader. Esse canal é um canal para trade esportivo, mas também que produz vídeos sobre o São Paulo Futebol Clube, assim como este. Portanto, se você não é São Paulino, procure os vídeos voltados para trade esportivo, que tem uma capa diferente. Os vídeos de trade esportivo estão bem identificados, diferentes dos vídeos sobre o São Paulo. Hoje, um vídeo sobre dois assuntos. Hoje é a primeira partida entre São Paulo e Palmeiras, né, da final do Paulista. Teremos hoje São Paulo e Palmeiras no Morumbi e depois Palmeiras e São Paulo, domingo, no estádio do Palmeiras. E também eu queria falar com vocês sobre o sorteio da Sul-Americana para o São Paulo. Tá? O sorteio que foi muito bom para o São Paulo, a gente vai analisar isso aqui. A gente vai falar um pouco sobre os times que o São Paulo vai pegar. Bom, em primeiro lugar, como hoje é dia da primeira partida da final do Paulista, no Morumbi, eu vou começar por esse assunto. O São Paulo hoje joga com o Palmeiras no Morumbi, às 9h30, se eu não me engano. E, bom, o que esperar desse jogo, né? Eu, como trader, pessoal, eu espero um jogo bem parelho, tá? Eu acho que o São Paulo demonstrou aí, mesmo tendo perdido a última partida, que é o time que melhor encara o Palmeiras, tá? O São Paulo realmente foi controlado pelo Palmeiras até o 10º minuto, quando sofreu aquele gol, né? Inclusive sofreu o gol porque estava com o jogador a menos. Foi na mesma hora que aquele menino, eu esqueci o nome dele, o zagueiro do São Paulo, que saiu por causa daquela bolada que ele levou na cara. E naquele momento que ele estava fora, ele já estava voltando, o São Paulo sofreu o gol. Então eu acho que, não sei se o Rogério Ceni vai implementar a mesma estratégia, mas eu sei que o São Paulo, a partir do 10º minuto, depois que tomou o gol, controlou o jogo todo, até o final. Criou oportunidades para fazer, lógico que não foram muitas, porque o Palmeiras é muito bem defensivamente, é muito difícil marcar gols no Palmeiras. Se o São Paulo conseguir fazer um gol no Palmeiras hoje, eu acho que está de bom tamanho e não sofrer nenhum, já vai com uma vantagem boa, tá, para o estádio do Palmeiras, para o Allianz Parque. Enfim, o São Paulo demonstrou que consegue segurar o Palmeiras, consegue atacar e segurar o contra-ataque do Palmeiras. Lógico, o Abel provavelmente vai pensar em algumas coisas diferentes para sair dessa marcação do São Paulo, e o São Paulo também, junto com o Rogério Ceni, como eu disse. Eu não sei qual estratégia que ele vai utilizar hoje, mas provavelmente vai pensar em alguma coisa nova. O que aconteceu naquele jogo foi exatamente o que eu disse. O que eu disse para vocês no review antes do jogo? Eu disse que provavelmente o Rogério Ceni ia jogar na defesa para tentar sair do contra-ataque, porque embora o Palmeiras tenha um time que saiba propor o jogo, capaz de propor o jogo, com competência para propor o jogo, é um time que funciona muito na transição ofensiva, é o ponto forte dele. Só que o que aconteceu? Aconteceu naquele jogo o inverso. O Palmeiras dominou o jogo, marcou o gol, naquela circunstância que eu falei para vocês, quando o São Paulo estava com um jogador a menos, e depois tentou jogar no contra-ataque, mas não conseguiu. O São Paulo dominou o jogo todo. Realmente o São Paulo não deixou, anulou todas as transições ofensivas do Palmeiras, só uma que escapou, né, no final do primeiro tempo, que o Rony marcou um gol e estava impedido, tá? Fora aquilo, não teve mais praticamente chance nenhuma do Palmeiras, as chances deles foram bem fracas e o São Paulo dominou todo o jogo. Eu acredito que é possível que o Rogério Ceni utilize a mesma estratégia, tá? Mas devido à derrota daquela partida, eu não sei, talvez ele comece atacando, tá? Talvez ele varie alguns momentos do jogo, inicie atacando, depois, não sei, se ele conseguir fazer o gol e começa a tentar também fazer o contra-ataque. Realmente esse jogo eu não sei o que ele vai fazer, não está muito previsível. Então, se você quer fazer alguma entrada para trader nesse jogo, eu aconselho estudar primeiro qual que é a estratégia que o Rogério Ceni está tentando implementar, qual que é a estratégia que o Abel está tentando implementar,
Provavelmente o Abel ele vai tentar desde o início optar pelo jogo de contra-ataque. Eu não acho que ele vai iniciar o jogo atacando o São Paulo como ele fez da última vez, e provavelmente, eu não sei, mas tem grandes chances do Rogério mudar a sua estratégia. Eu estou com essa intuição de que o São Paulo vai começar atacando ao invés de se defendendo. Os papéis vão se inverter. Não sei se o São Paulo vai conseguir fazer um gol logo de início. Geralmente o São Paulo tem dificuldades para fazer gol no início do jogo. Então é um jogo assim que é marcado por poucos gols, tá? E uma coisa que eu disse naquele jogo, geralmente São Paulo e Palmeiras, seja no Morumbi, seja no Allianz Parque, é um jogo para under 2,5. Mas eu não sei quem que vai marcar os gols, porque realmente é um jogo muito equilibrado e decidido nos detalhes. Então, na minha opinião, o melhor prognóstico que eu posso fazer é o under 2,5. Para Beck, para Match Odds, eu não sei, tá? Para Match Odds, realmente a gente tem que analisar o jogo para ver como é que vai ser, se dá oportunidade de entrada. Se não der, paciência. Mas eu acho que o under, se você tiver um método para under, esse é um jogo aí para vocês estarem espertos aí para uma boa entrada, tá? São Paulo e Palmeiras geralmente é muito difícil passar de 2 gols, beleza? É isso que eu queria fazer. Como São Paulino, eu estou torcendo para São Paulo, mas tecnicamente analisando, é um jogo equilibrado e tanto um quanto o outro pode vencer. Inclusive, o Palmeiras pode vencer o São Paulo aqui no Morumbi, e da mesma forma o São Paulo pode vencer o Palmeiras lá no Allianz Parque. Já aconteceu e pode acontecer de novo, tá? Vice-versa. Então, gente, mudando de assunto aqui, vamos analisar o sorteio aqui dos grupos da Sul-Americana. Lembrando duas coisas: o São Paulo é o time brasileiro mais beneficiado, tá? No sorteio, realmente ele caiu num grupo muito acessível. E 2, desde o ano passado a Sul-Americana, ela funciona da seguinte forma: só os primeiros colocados de cada grupo, dos grupos iniciais, se classifica para a próxima fase. Então, por isso se tornou uma competição extremamente difícil logo no início, tá? Só os primeiros colocados de cada grupo passam à próxima fase. Então, nós temos aqui, vou analisar por alto, grupo por grupo, depois eu vou voltar e analisar mais profundamente o grupo de São Paulo aqui com vocês. Então, nós temos o grupo A, Lanús, Wanderers, Metropolitanos e Barcelona. Destaque aqui é para Lanús e Barcelona, tá? Barcelona veio da Libertadores, desclassificado pela América. Lanús, um bom time da Argentina. Grupo B, nós temos o Cuiabá, tá? Mas vai ser extremamente difícil o Cuiabá se classificar, porque nós temos Racing, um time que está em alta na Argentina, junto com o River Plate, um time aí que sempre é forte no Uruguai, e Melgar. Grupo C, o grupo do Santos, vai disputar a vaga aí com Banfield e União La Calera. Universidade Católica, ele não está passando por uma boa fase, mas é um time tradicional. Então vai ser um grupo difícil aí para o Santos. Grupo D, o grupo do São Paulo, com Jorge Wilstermann, Ayacucho e Everton, tá? Todos os 3 acessíveis para o São Paulo. Só o Jorge Wilstermann aqui, principalmente por causa da atitude e por causa que é um time um pouquinho mais forte, ele pode dar trabalho para o São Paulo. Grupo E é o grupo do Inter, que provavelmente vai disputar com o Independiente da Colômbia, tá? Então a vaga vai ficar entre Internacional e Independiente. 9 de outubro e Guairena provavelmente vão ser sacos de pancada. Grupo F, o grupo forte, vai ser difícil para o Atlético Goianiense classificar. LDU de Quito e Defensa e Justiça vão ser grandes adversários. O Antofagasta é um time com menos expressão, mas realmente, na minha opinião aqui, o favorito é o Defensa e Justiça, tá? Grupo G, Independente da Argentina, Ceará vão disputar a vaga. Vai ficar entre o Ceará e Independiente aqui no grupo G, ok? Independiente é um time forte da Argentina, que está aí passando por uma boa fase. O grupo H é formado por Júnior Futebol Clube, Oriente Petroleiro, União e Fluminense, tá? Todos esses times aqui, pessoal,
eles são times que no momento são times de meio de tabela ou de ponta de tabela, principalmente o Unión, tá? É um time da Argentina que está passando por uma boa fase, está em terceiro lugar no grupo do Racing, lá na Argentina. Então o Fluminense vai ter dificuldades aí nesse grupo aqui, porque aqui nesse time não tem nenhum bobo. São todos times aí de meio de tabela para cima nos seus países, tá? Se eu não me engano, o Oriente Petroleiro é da Bolívia e o Júnior Futebol Clube da Colômbia, não estou me enganado. Mas enfim, vai ser um grupo difícil para o Fluminense, não vai ser fácil não. Bom, esses são os grupos. Vou aqui analisar com você agora o grupo de São Paulo mais profundamente. Pessoal, o grupo de São Paulo, Jorge Wilstermann, time boliviano de grande expressão, tá? No momento, é um time que está passando por uma fase um pouco difícil, tá? Eu vou até abrir aqui, olha. Eu pesquisei aqui na internet, eu não acompanho o campeonato boliviano, mas o Jorge Wilstermann está na Liga de Futebol Profissional Boliviano, né, que é a Série A deles. Ele está no grupo B, está em penúltimo lugar, está com 7 pontos em 6 jogos. Está no mesmo grupo do Bolívia, que é um dos grandes times lá, está com 13 pontos. Bom, está no início do campeonato, né? Mas, enfim, Jorge Wilstermann é um time de tradição na Bolívia, é um time que está no início do campeonato boliviano, tende a melhorar e vai ser o adversário mais difícil do São Paulo, inclusive por causa da altura. O São Paulo vai jogar no estádio deles lá, se eu não me engano, uma altitude de 2.400, 2.500 metros acima do nível do mar. Então, é o time mais difícil do grupo, embora não seja tão difícil assim, e ainda vai jogar com altitude. Então, São Paulo, acho que tem condições de ir lá buscar um empate e vencer aqui no Morumbi. Beleza? O segundo aqui, pessoal, é o Ayacucho. Ayacucho é um time pequeno do Peru, tá? Tem poucos anos de existência. Se eu não me engano, ele tem 3 anos de existência, alguma coisa assim. É um time que não tem grandes jogadores, ok? Se vocês forem pegar aqui, olha, primeira divisão peruana de futebol, o Ayacucho está em 12º colocado, está numa race aqui de algumas derrotas, uma vitória e empate, está com 7 pontos em 7 jogos. Então, é um time aí de meio para baixo de tabela no Campeonato Peruano, não acho que vai representar dificuldade para o São Paulo. São Paulo tem condições de ganhar deles lá e aqui também, ok? Se eu não me engano, eu cheguei a pesquisar, mas não achei, eu acho que o estádio deles lá no Peru é possível que tenha um problema também de altitude, que nem tem do Jorge Wilstermann, tá? A gente tem que ser verificado isso mais tarde, porque eu vi alguns rumores aí de que o estádio deles também tem essa questão de altitude, mas eu não tenho certeza para passar para vocês aqui agora. Fora isso, é um time totalmente acessível, São Paulo, tá? Talvez seja até o mais fácil dos 3. Só tem que ver essa questão de altitude do estádio deles, se é verdade ou não. O Everton é um time do Chile, tá, pessoal? É o Everton de Viña del Mar. Ele é um time que no momento, na primeira divisão do Chile, está em 7º lugar, está com 10 pontos em 7 jogos. A race do Everton é cheia de empate. Vocês podem ver aqui, ó, 3 empates nos últimos jogos, uma vitória no quarto jogo e outro empate. Ou seja, é um time difícil de perder, mas também difícil de ganhar. Tá bom? Um time que empata bastante. Então, creio eu que será um time que vai se defender muito bem aqui no Morumbi, e lá no Chile também, provavelmente, ele vai se defender também, mas nem tanto. Eu acho que talvez o São Paulo tenha mais facilidade
de buscar a vitória lá no Chile do que aqui em São Paulo, que provavelmente aqui eles vão se retrair todos para buscar uma bola parada, uma falha do São Paulo, enfim, vai jogar por uma bola. Então é um time que São Paulo tem condições de vencer tanto lá quanto aqui, talvez principalmente lá, porque lá eles vão se abrir. Ok? As datas dos jogos, pessoal, eu estava pesquisando aqui. A primeira rodada, tá, vai ser do São Paulo, lógico, né? Está programada para o dia 7 de abril, às 9h30. A primeira partida vai ser no Peru contra o Ayacucho e São Paulo. Então é importante aqui que o São Paulo vença o Ayacucho. Lembrando, tem essa questão de altitude que eu tenho que verificar ainda, tá? Do estádio do Ayacucho. A segunda rodada vai ser São Paulo e Everton, aqui no Brasil. Depois, Jorge Wilstermann versus São Paulo, em 28 de abril. A quarta rodada Everton em São Paulo, lá no Chile, em 5 de maio. E quinta rodada, São Paulo e Jorge Wilstermann, em 19 de maio. E por fim, termina com São Paulo e Ayacucho, aqui em São Paulo, no dia 25 de maio. Ok? Então, são esses os jogos. Então, a competição começa oficialmente para São Paulo, a primeira fase, esse dia 7 de abril, e termina dia 25 de maio. Eu acho que o São Paulo tem completas chances de se classificar em primeiro lugar do grupo. Então, nas próximas semanas, nos próximos meses, dependendo de como a coisa aconteça nos grupos, a gente analisa de novo e mostra para vocês aqui quem que provavelmente o São Paulo pode pegar nas próximas fases. Lógico, se o São Paulo confirmar o favoritismo de classificação, quais então seriam os possíveis adversários do São Paulo aí nas próximas fases. Okay? Eu pessoalmente acho que os favoritos para a Sul-Americana desse ano são São Paulo, Fluminense, Barcelona, Defensa e Justiça, que mais? Banfield está muito bem, o Racing também está muito bem, tá? Então são esses os times aí, tá variando aí entre 6 times mais fortes, tá? Repetindo, grupo A, Barcelona, grupo B, o Racing, grupo C, Banfield, grupo 4, São Paulo, grupo 5, eu não acho que Internacional e Independiente vão longe, tá? Defensa e Justiça, do grupo F, e o Fluminense, tá? Do grupo H. Também não acho que ninguém do grupo G vai muito longe, com todo respeito ao Ceará. Eu acho que esses 6 times são os favoritos para a Sul-Americana desse ano, e no decorrer do campeonato nós veremos se realmente eu estou certo aqui na minha análise ou não. Então, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.